Vamos escrever esse termo aqui da seguinte maneira. A gente pode, todo mundo já sabe, todo mundo aqui desse curso já fez esse cálculo, fazer, substituir isso aqui, né? Por dmi, ami, menos dmi, ami, menos dmi, ami. Multiplica cada termo, faz a integração por parte, no final tudo a gente pode escrever esse termo aqui desse modo. O meio de ami, D'Alembertiano, projetor θ mini, ami. Então essa ação, esse termo aqui, pode ser escrito exatamente desse modo. Esse aqui é o projetor transverso. θ mini menos dmi sobre D'Alembertiano. Então, esse, na verdade, se eu pegar agora θ mini ani, isso aqui é justamente A transverso mi. Vou apagar isso aqui, a gente volta isso aqui. Então, esse projetor aqui, ele selecionou o A transverso. Mas agora a gente sabe, se eu pegar, então se eu tiver essa combinação aqui, A transverso mi. Então, isso aqui é A mi. Esse ami que está aqui pode ser decomposto numa parte transversa, mais uma parte longitudinal, vezes A transverso. A transverso vezes A transverso, tudo bem, mas A longitudinal vezes A transverso está sempre zero, porque o A longitudinal é o que é? Dmi ami sobre D'Alembertiano, vezes o A transverso, que é θ mini, A transverso θ mini, menos kappa, menos dmi e kappa sobre D'Alembertiano a kappa. Tá? Então, estou escrevendo isso aqui. Estou fazendo esse produto. A longitudinal vezes A transverso. Então, isso aqui é o A longitudinal, projetado a partir do lado. Isso aqui é o A transverso, projetado a partir do lado. Então, isso aqui é A longitudinal vezes A transverso. Então, quando eu pegar esse termo aqui, isso aqui vai ficar dmi. Então, esse termo vai pegar, esse aqui vai ficar divergência de A sobre D'Alembertiano. E esse termo aqui vai dar a mesma coisa. Dmi por dmi vai dar D'Alembertiano, vai dar divergência de A sobre D'Alembertiano. Então, isso vezes isso, menos isso vezes isso, dá identicamente a zero. Então, esse termo aqui não tem. Então, esse nosso Lagrangiano, devido a esse projetor selecionar aqui só o A transverso, o Lagrangiano de Maxwell, na verdade, ele ignora Maxwell longitudinal. É menos um quarto de A transverso mi, D'Alembertiano A transverso. Esse aqui é o Lagrangiano de Maxwell. Só tem D'Alembertiano na parte transversa, ele só propaga a parte transversa. Então, a parte longitudinal não está nem aí. Mas vamos olhar a transformação de gauge. A linha mi, a mi, mais dmi. Se eu aplico agora aqui o projetor θ nmi atuando numa linha mi, é o A transverso linha, A transverso linha mi. θ nmi atuando numa mi é A transverso mi. Agora, θ nmi vezes dmi vai dar um projetor transverso atuando numa divergência dá identicamente zero. Então, a transformação de gauge deixa invariante a parte transversa. Mas agora, se eu aplico o operador ômega mi, isso aqui vai ficar A longitudinal linha mi igual a A longitudinal mi mais ômega mi, dmi sobre D'Alembertiano atuando em dmi alfa. Então, isso aqui dá o D'Alembertiano, isso aqui fica mais dmi alfa. Então, o que a gente está vendo? A transformação de gauge está completamente localizada na parte longitudinal. Mas o Lagrangiano ignora a parte longitudinal. Então, a parte longitudinal ela nem aparece no Lagrangiano. Mas ela absorve toda a simetria de gauge. A transformação de gauge está toda feita em cima dela. Então, eu posso escolher esse alfa de tal maneira a cancelar isso e me dar uma linha longitudinal igual a zero. Ou seja, eu posso sempre cancelar a parte longitudinal do campo, que é justamente cancelar os spin zero. Então, a teoria de Maxwell realmente não dá propagação como objeto de spin puro. Por quê? Porque a parte transversa longitudinal é um campo compensador. Ele absorve a transformação de gauge e não aparece no Lagrangiano.
que é diferente do campo auxiliar. O campo auxiliar aparece no lagrangiano, só que ele aparece sem derivada, ele aparece algebricamente. Essa é a diferença. O que a gente fez aqui foi, então o Stuckelberg, ele está aqui. Tá aqui. O campo de Stuckelberg que você introduz é um compensador que você mata e aí você gera massa para o campo. Você transfere a massa do campo para um campo compensador. Então vamos lá. Fazer a carta da aula de hoje. Então a nossa ideia é essa aqui. Nós podemos então pensar, vamos pensar então que o spin 1 livre, ele pode ser escrito dessa forma. Vamos adotar essa parametrização. Menos 1/4. Adotar uma formulação chamada de primeira ordem. G ao quadrado mais o meio do G dN menos dN. Mas agora eu quero introduzir a autointeração. Então nós temos duas possibilidades. Eu posso introduzir duas autointeração. Eu posso introduzir autointeração do amigo, considerar a mim em autointeração. É uma ideia. Eu não saio de um foco. Ou eu posso pensar o seguinte, essa é a primeira possibilidade. Ou a segunda possibilidade é eu pensar que eu tenho uma família de fotos, eu tenho um conjunto de objetos, a mi A. Esse A pode ir de uma até N objetos. E esses objetos aqui em autointeração. Esses objetos aqui, se eu tenho N objetos ligados a uma simetria global. Eu tenho um N plate. Na verdade, eu tenho um N plate de spins 1. E aí a minha pergunta é, será que esses N objetos podem autointeragir? Ao passo que aqui a situação é diferente. Eu estou mantendo um único foco. Eu tenho um N plate, que é o foco com o foco. Aqui. Então, nós temos duas situações para considerar. Então, a situação, o que significa? Eu tenho autointeração. A autointeração significa o campo consigo próprio. Então, é essa família de campos interagindo consigo próprio. Eu vou gerar a interação dessa família entre si. Mas o que é importante para tudo isso aqui? Nós vamos introduzir como é que o campo vetorial, como é que eu introduzo o termo de interação? O campo vetorial. O campo vetorial, a gente imagina que na ação por invariância de Lorentz, a ação lagrangiana de interação seja da forma de uma corrente. Imagina isso aqui. E, agora, claro, se há autointeração, essa corrente aqui, ela tem que ser função do próprio campo. Deveria ter uma interação, uma corrente que depende do próprio campo, interagindo com o campo. Eu vou poder reduzir, né, o meu problema da interação a esse padrão aqui de interação. Não importa o que seja o amigo, mas é um JB de A. É isso que vai configurar a autointeração. Agora, eu posso ter a autointeração dentro da perspectiva de um único objeto ou de um N-plate de objetos em autointeração. Qual é? O que a gente pode fazer em duas fases? Lembrar o seguinte, né? Lembrar de uma outra coisa. A simetria que nós temos, né, é essa aqui. Nós não queremos perder de vista a propagação do spin. De alguma maneira, né, eu tenho que ter uma transformação que mantenha essa característica.
Se eu tiver um único objeto, eu gostaria de ter sempre essa perspectiva de que eu estou realmente descrevendo o estilo 1. Mas aí eu tenho certeza de que, quando eu introduzir, a vantagem também de introduzir o termo quadrático, o termo de campo auxiliar, é essa aqui. Quando eu introduzo essa combinação aqui é o rotacional de ar. Então isso aqui me garante a parte transversa de ar. Então automaticamente eu já estou levando em conta que deve ter, eu devo estar preservando, aqui eu estou excluindo completamente a parte longitudinal. Então esse campo é auxiliar e esse campo aqui é a parte transversa do campo A, não é a parte longitudinal. Então essa simetria tem em mente, nós estamos em mente pagar isso aqui. Agora, nós temos esse padrão aqui, que essa corrente aqui é uma corrente conservada. Você sabe que espera, né? Tem uma lei que a gente está esperando aqui, como no caso da eletrodinâmica, tem uma corrente conservada. Se eu quiser ir para um caso mais geral, esse campo vetorial ele deve estar associado a alguma interação, e essa interação deve também está associada a algum tipo de lei de conservação. Cada interação forte tem sempre uma simetria por trás. Então nós estamos acreditando que esse JMI aqui seja uma corrente conservada. E essa corrente conservada, então, ela vai poder ser conservada em dois cenários, né? Se ela é conservada no caso do AMI ser campo único, ou ela é conservada no caso do campo AMI ser um N-plate. Na verdade, eu não tenho um campo único, mas eu tenho um conjunto de campos A, um conjunto N-plate de campos. Esse A vai de 1 até N. São as duas possibilidades que a gente vai querer contemplar. Bom, e aí vou pensar. Essa corrente aqui, em princípio, deveria, vamos pensar, eu não estou introduzindo, vamos partir do caso mais simples possível. Vamos pensar que eu não tenho simetria local. Acho que a nossa ideia é que essa corrente conservada seja associada a uma simetria global. Então, se eu tenho um campo vetorial neutro, se esse AMI é um campo vetorial neutro, qual é a simetria global que eu posso associar a um único campo? Se eu tivesse dois campos reais, dois campos neutros, eu até poderia associar uma simetria SO2. Mas um campo único, né? Quer dizer, AMI é um campo único, nós estamos imaginando que esses campos aqui sejam reais. Nós não estamos pensando em campos ainda complexos, carregados. Estamos em campos reais. Quer dizer, para alguma coisa muito parecida com o foco. Então, a gente está imaginando que sejam objetos reais. Então, se eu tenho uma simetria global com um único objeto real, eu não consigo implementar uma simetria global, a não ser que fosse uma transformação de escala, né? Mas eu não consigo introduzir uma simetria interna global para um campo vetorial único. Então, vamos deixar essa questão para uma segunda abordagem. Vamos passar para o primeiro, que é o mais óbvio, que é essa questão. Tem um N-plate de campos. Então, o N-plate de campos aqui. Eu posso colocar para eles uma transformação global. Posso dizer que eu tenho uma transformação aqui que vai ser uma transformação linear. Vou levar numa linha linear e vai ser uma transformação, uma matriz RAB, a linha B. A matriz aqui depende do parâmetro. Se eu tenho uma matriz aqui, vamos dizer N por N. Tenho N campos, tem uma matriz N por N aqui. Claro, essa matriz aqui tem que ter propriedades bem claras, né, para poder a gente saber se a gente vai ter uma simetria. Então, já que o meu campo A tem esse índice, esse meu campo aqui. Então, nós estamos adotando, vamos pensar o seguinte, vamos pensar primeiro desse ponto de vista aqui. Uma simetria global, não abeliana, global, cuidado local ainda não. Então, nós estamos com essa formulação menos um quarto do G linear, G linear, mais um meio do G
GMA, DMA, menos DMA. Já que o campo A tem esse índice, né, é um N-plate, para ele estar acoplado de uma forma invariante com esses índices A têm que estar saturados. Né? E aí eu quero ter invariância. Se eu tenho que essa matriz RA, esse cara aqui também vai ter que sofrer o mesmo tipo de rotação. Então eu teria que o G minha vai também uma matriz do tipo RAB, G minha. Então esses campos são transformados pela mesma transformação de simetria. E é claro, então, que pelas propriedades. Aqui que vai produzir RR, aqui vai produzir RR, então a propriedade dessa matriz aqui tem, ou seja, isso aqui, R transposto R seja a identidade. Então eu teria uma simetria do tipo N. Eu tenho N campos reais, com uma simetria global, misturando esses campos, e essa simetria, para poder ter invariância do Lagrangiano, vou produzir RAB, RAC, para poder isso aqui ser invariante, essa matriz de 3 transposta tem que ser identidade. É a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar então, o teorema de Noether. O teorema de Noether diz o quê? Se eu tenho uma simetria, se essa matriz aqui é uma matriz de N, esse Lagrangiano é simétrico sobre essa transformação. Se eu tenho uma transformação de uma simetria de um Lagrangiano, eu devo ter uma corrente conservada. Qual é a expressão da corrente de Noether? A gente sabe a expressão da corrente de Noether é algo desse tipo assim. Variação do Lagrangiano em relação à derivada do campo vezes a variação do campo. Qualquer campo, né? Não precisa ser o campo genérico no Lagrangiano. A expressão do teorema de Noether tem essa forma. Se a simetria é global, essa corrente aqui é conservada. Pode falar. Só uma dúvida aqui. Esse índice A está contraído também? Aonde? Aqui? Tá. Peraí. Porque você botou o A embaixo aqui, eu acho que eu perdi então um pouco. Aonde fala? O segundo Gemini aqui, ó. Aqui? Na densidade lagrangiana. Aqui? Você botou menos um quarto de Gemini A. Gemini A. Você botou Gemini com A embaixo. Ah, não, porque esse A pode subir em cima e embaixo, porque esse A é um índice euclidiano. Ele não é um índice de impostos. A métrica dele é a identidade. A observação procede. Aqui eu pego. Por que eu não fiz a mesma coisa? É que você botou o outro. Tá certo. Não, foi bom você perguntar. Esse índice é um índice euclidiano. Então, essa aqui é a nossa expressão da corrente do teorema de Noether. Então, claro, isso vale para qualquer campo. Bom, vamos pegar a transformação infinitesimal. O teorema de Noether a gente faz a transformação infinitesimal. Delta φ. Né? Então, se eu tenho uma transformação, na verdade, a gente sempre imagina se o meu filhinho é uma matriz R vezes φ, transformação é contínua, a gente sempre expressa essa transformação desse modo, exponencial de I. Os parâmetros da transformação, vamos chamar esses parâmetros de valor, os geradores da transformação atuando no é a forma geral de uma transformação não abeliana, onde essas matrizes G aqui vão atuar nesses índices. Pegando a transformação infinitesimal, quer dizer, isso aqui é filhinha A, FA, que é a identidade, o primeiro termo é a identidade, e agora I, gerador parâmetros, geradores, elemento AB, isso aqui é a transformação infinitesimal. Então, o meu delta φ, qualquer tipo, o meu delta φ vai ter essa estrutura. I, ômega I, esse gerador GI AB, claro que essa transformação, se esses φ são reais, isso aqui tem que ser real. Aqui tem um puramente imaginário, esses parâmetros são reais, essas matrizes aqui são puramente imaginárias. Sabe? As matrizes de ON, elas, na representação, eu posso sempre escolher essas matrizes puramente imaginárias para que esse tudo aqui fique no final do dia real. Não tem nenhum problema com perda de realidade. Essas matrizes são puramente imaginárias. Estou só colocando dessa forma, então a gente separou o parâmetro. Então, a estrutura da corrente é essa aqui. Jmi, vou fazer assim, DL, B, Dmi, Φ, delta Φ. Mas quem é delta Φ? Delta Φ é I, ômega I, GI, AB, Φb. Está tudo certinho. Essa é a minha corrente. O A está contraído com A, o B está contraído com B, os parâmetros estão contraídos aqui. Então, isso aqui é a corrente global, o teorema de Noether.
Só que, a gente sabe que dmi JMI é igual a zero. Então a gente pode tirar o parâmetro. A gente pode dizer que eu vou ter tantas correntes conservadas quanto forem os geradores. Esses parâmetros são todos independentes, então a gente sabe que a estrutura da corrente é essa aqui, JMI, ela carrega o índice I aqui, que é o índice do gerador. O A é o índice dentro da representação, né? Eu tirei isso aqui, vou botar aqui GI, que é o índice de gerador, AD e B. Então, esse aqui é o índice de gerador. Então, a corrente, ela vê o gerador e esses índices aqui estão contraídos dentro da representação em que esse gerador está escrito. Então, a corrente carrega esse índice aqui. Então, vocês estão observando que nesse caso aqui, se eu for agora aplicar ao nosso caso dessa simetria global a N, deixa eu apagar isso aqui, vocês já viram que o campo G não tem derivada. O campo G é um campo auxiliar. Então, se o campo G não tem derivada, ele não tem esse termo na corrente. Então, a corrente, ela não sente nenhuma contribuição do campo G, porque eu não tenho nenhuma derivada. O meu lagrangiano não depende de derivada de G. G é um campo auxiliar independente. Essa aqui, inclusive, uma das vantagens que eu faria muito melhor na hora. O meu lagrangiano só depende de derivada do A. Então, quando eu derivar meu lagrangiano, aquela minha expressão, no nosso caso específico, essa expressão vai ficar assim, JMI I vai ser, vou esquecer o I, esse I complexo aqui, vamos esquecer, lembrando que no final eu tenho que multiplicar por I. Mas esse parâmetro aqui nós já fatoramos. Nós temos uma corrente para cada gerador. A gente vai ter aqui DL, D, DMI, A, NA, geradores GI, AB, A, I. Então, essa é a expressão da minha corrente. A minha corrente tem um índice I bem claro aqui. Então, se eu quiser introduzir, bom, deixa eu ver só um traço, eu vou derivar logo uma vez, derivada do L em relação ao DMI DMA. Então, se a gente for derivar esse lagrangiano aqui em relação ao DMI DMI, ele vai dar esse termo aqui, e depois vai dar esse termo aqui, então vai ter o fator meio, então, derivando isso aqui, se eu fizer essa derivar em relação a isso aqui, vai dar DL DMA, vai dar, o meio vai cancelar, vai produzir aqui justamente G, Mi, A, fator meio cancela, quando eu derivar em relação a esse termo, se derivar em relação a esse termo, vão se cancelar, então vão se juntar por causa da antissimetria, então a D entre A, aqui vai ficar o gerador, fiz besteira, chamando os geradores de G também, mas ninguém confunde, G é matriz gerador e G limia é outra coisa, né? A notação é só simplesmente, eu podia ter colocado, desculpa, vamos colocar geradores aqui, ok, então, perdão, só para olhar, bater o olho assim, fica meio chocado, né? Porque está tudo igual. Estou renomeando os geradores em vez de GI, são TIs. Né? Então, essa aqui é a minha corrente. Então, se eu tenho a corrente global e eu quero construir um autoacoplamento, então está claro, tem uma corrente que depende do campo A, o campo G está aqui, depende do campo G também, só que o campo G ele está quietinho, ele não dá contribuição pela derivada, pelo momento, ele não tem momento. Então eu tenho, e claro, depois eu sei que a gente vai, esse campo G vai usar as equações de campo dele depois. Mas aí a gente sabe o seguinte, vamos? Então o que eu preciso introduzir? Eu preciso introduzir a autointeração. O que vai ser a autointeração? Vai ser interação, eu estou acabando dele, vai ser a interação da corrente com o campo. Então o que eu tenho que jogar aqui são as minhas correntes, fazer alguma coisa desse tipo, JMI I. Interação J, eu deveria colocar aqui AMI A. Meu campo não tem índice, meu campo tem índice A. Mas a minha corrente não tem índice A, a minha corrente tem índice I. Então isso aqui me obriga. Aqui o campo, ele tem que carregar os mesmos números quânticos internos, o mesmo número da simetria interna,
e um gerador. Ou seja, o meu campo A, o meu índice A, ele tem, ou vice-versa, o índice A tem que ser o índice I, ou o índice I tem que ser o índice A, ou seja, o índice A e o índice I tem que ser iguais. Ou seja, então eu vou ter tantos campos quantos forem os geradores. Eu vou ter, da mesma forma que para cada gerador eu tenho uma corrente conservada, para cada gerador eu vou ter que associar um campo. Então eu tenho uma corrente conservada, quer dizer, para cada gerador eu tenho uma corrente conservada e para cada gerador eu tenho um campo associado. Então o que tem que acontecer é que o meu grupo, isso aqui bota um vínculo em cima do grupo, ou em cima do meu campo, tipo meu campo vetorial. O meu campo vetorial, nessa situação, ele tem que estar na representação dita adjunta do grupo, porque é aquela representação em que o número de objetos da representação coincide com o número de geradores G. Então, esses dois índices aqui têm que ser identificados. Então, daqui para frente, eu vou passar a chamar o índice I de um índice A. Então, aqui, na verdade, então, a minha corrente aqui vai ter um índice que eu posso... A já está saturado, A e B estão saturados, chamar esse de um índice C. E aqui eu vou ter os geradores de C. Então, meu campo ali, ele tem que ter, e os meus geradores, eles têm que ter a mesma, quer dizer, o meu gerador tem que ter tantos campos quanto forem geradores, ou seja, os campos estão associados aos geradores, ou seja, os campos estão na representação adjunta do grupo de simetria global. Então, eu introduzi essa interação. Isso aqui me força o campo vetorial a trazer o mesmo índice que a corrente. Portanto, tem que estar na representação adjunta. Beleza, então, agora eu consegui introduzir uma auto-interação, porque isso aqui está me dando a auto-interação. Então, e aí isso aqui automaticamente também tem a mesma simetria, se a gente for olhar. Então, eu fiquei com esse sistema aqui. Vamos colocar aqui essa corrente, quem é ela? Vamos substituir a corrente aqui. Essa corrente aqui, então, é G, Mi, tá? Aqui eu tenho os meus geradores, QI, agora QC, AB, e aqui eu tenho meu campo ANI-C. Certo mesmo? C com C, A com A, AB, está tudo contraído aqui. G, perdão, eu tinha esquecido aqui. Isso aqui é a minha corrente. Perdão, tá, só para me confundir, eu já me confundi. Tenho a minha corrente J-MA. Então, a minha corrente eu estou colocando aqui, seria a minha, estava fazendo isso aqui, a corrente J-MA com o meu campo AMA. Vou mudar a letra aqui, vamos chamar esse índice aqui de A, o índice gerador de A, é tudo índice saturado, vou chamar isso aqui de A. Aí isso aqui é B, isso aqui é B, isso aqui é C, isso aqui é C. Só renomeei isso. Então, a minha corrente J-MA é isso aqui, é G, mini, B, gerador QA, BC, ANI, C. E AMA. Isso aqui é a minha corrente JMA. E isso aqui JMA vezes A. Então, a auto-interação aqui. Claro, com esse J aqui. Teoria de, então, a nossa corrente tem um índice I, que eu estava deixando. Esqueci, esse I vai ser importante agora, esse I vem para cá. Mas agora nós sabemos, os geradores, na representação adjunta, eles podem sempre ser colocados dessa forma, menos I e as constantes de estrutura do grupo de simetria. Constante de estrutura do grupo de simetria. Então, esse menos I mata esse I, dando 1. Então, aqui eu vou ter as constantes de estrutura, F, A, B, C. No lugar aqui desse gerador, então fica isso aqui. Vou fazer a capa. Tá? Vou parar agora e a gente continua na próxima. Então, vamos fazer o último cálculo. Então, vamos tirar a equação de movimento. Então, eu cheguei a uma auto-interação. Beleza? Aí a pergunta é, eu introduzi um termo novo. Meu lagrangiano mudou. Simetria está lá. Eu introduzi um termo novo. Então, agora eu pergunto, e a corrente global? Esse lagrangiano é invariante. Eu posso chegar. Esse lagrangiano é invariante sobre aquela simetria.
Então, se ele é invariante, se o novo lagrangiano mantém a mesma invariância, tem que ter a corrente conservada. Só que a corrente conservada, ela só depende da derivada do campo. O termo novo não me traz nenhuma derivada. Então, eu introduzi esse termo, mas a corrente não mudou. A corrente é essa. Por quê? Porque a corrente só depende da derivada do lagrangiano em relação à derivada do campo. Está aqui. Então, se eu quiser tirar de novo uma corrente de Noether aqui, eu tenho que pegar dl, d, mi, ani. Mas esse termo novo que apareceu, ele não traz nenhuma derivada. Então, eu não mudei nada. A corrente é a mesma, eu não tenho que tirar, o meu campo não vai ter nenhuma correção para a corrente depois que eu introduzi esse termo. Então, eu introduzi a autointeração, mas não mudei a corrente global. Porque a corrente global só sente esse termo aqui, por causa da derivada do campo. Então, eu estou com o lagrangiano. Pronto, eu posso tirar a equação de campo. Vou variar em relação a Gemini agora. Então, aqui a gente já vê menos um quarto, vai ficar mais um meio, vai ficar um meio de Gemini. Delta Gemini. Tá. Quando eu variar esse termo aqui, vai aparecer mais um meio do dmi ani A menos dmi ani A. Quando eu variar esse termo aqui, vou estar variando em relação a esse Gemini aqui também. Esse Gemini aqui é antissimétrico. Então, eu vou ter esse termo aqui, como isso aqui é antissimétrico, eu vou ter que antissimetrizar essa combinação. Então, vai aparecer o fator meio. Então, vamos ter então vai aparecer fator meio, fator meio, fator meio, que eu vou cancelar. Esse termo aqui aparece no sinal mais, né? Aparece isso. E, de lado daquele termo, vai aparecer algo que vai ser FABC. Ami B, Ami C. Igual assim. Então, essa é a minha equação de campo. Então, a gente chegou a essa conclusão aqui. Meu campo Gemini A, ele é menos dmi. Então, vou botar esse aqui está no fator sinal menos global, vou botar dmi. Aí, esse cara aqui tem um sinal menos. Esse aqui veio com o sinal menos, que ele é menos um bar. Então, vai ficar isso aqui, dmi. Então, menos aqui, mais, então fica tudo mais. Dmi ani, sim. Menos dmi ani. Mais FABC, AMB, AMC. Então, correção agora é esse termo aqui, ao Gemini. Então, a autointeração modificou o Gemini. O Gemini sentiu a autointeração. Esse é o termo novo. E aí, se eu tirar minhas equações de campo, né? Se eu quiser agora tirar a equação do A, eu vou ter essa derivada atuando aqui. Eu vou ter esse negócio aqui. Então, a minha equação de movimento do A, ela vai ficar. Se eu variar agora em relação ao A, aqui não tem A. Então, eu vou variar em relação ao A. Vou produzir aqui a derivada usual no Gemini. E aí, quando eu variar em relação ao A, eu vou ter esse termo e eu vou ter esse termo, do FABC. Então, a minha equação de campo para o Gemini, para o AMI, então, isso aqui é a equação de campo para o Gemini. E aí, a equação de campo para o AMI vai ser dmi Gemini A. Eu vou integrar por parte, vai dar um sinal menos. Então, vai ter um sinal menos nesse termo na integração por parte, mas esse termo aqui fica mais. Então, esse termo tem mais, esse aqui vai ter menos. Vou colocar assim, menos. Vai ter esse termo relativo, FABC. E eu vou estar variando em relação. Então, menos FABC. E vai ter o A aqui, vai ter o A e o G. Então, vai ter aqui A, Mi, B, G, Mi, G, Mi, C igual a 0. É o que sai daqui, é só variar em relação a A, vai ter esse termo, depois vai produzir esse termo. Vai produzir dois termos, né? Esse aqui vai, a mesma coisa aqui vai produzir dois termos também, então vai matar o fator 2, aqui eu tenho a antissimetrização. Então, esse cara, quando eu variar uma vez, eu vou variar outra, as duas vezes que eu variar, eu vou produzir sempre um termo do tipo AG, com essa contração. Então, só colocar as simetrizações, as antissimetrizações dos fatores se cancelam, então a gente ganha esse termo. Então, nós temos uma equação. Agora, eu sei quem é esse cara aqui. Então, essa equação aqui e essa equação aqui se juntam. Eu posso, se eu quiser, agora eu posso substituir esse G aqui por esse G. Igual no outro caso, eu tinha dmi F mini igual a 0, e eu sabia que não era o F mini. Então, agora eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei a uma
formulação, que não é mais linear. Olha que essa equação de campo aqui, ela depende do produto desses campos. Esse campo aqui, ó, quem é G? G é isso aqui. Então essa equação aqui, ó, ela vai ter termos aqui que vão ser até cúbicos. Então essas equações que nós vamos ver na próxima aula, agora vamos colocar isso de uma forma mais compacta, essas são as equações de Young-Mills. E nós vamos ver na próxima aula que aquela simetria que era global, ela automaticamente fica local aqui. Esse sistema aqui, ele é invariante para uma simetria mais ampla do que a outra. É a mesma simetria que antes, só que agora a gente vai mostrar que aquela simetria, ela pode ser local nesse sistema de equações respeito a essa simetria. Então, o que nós estamos fazendo? Caminhando para ver. Nós vimos que a alta interação de um conjunto de espinhos de campos de espinho, que tem respeito a uma simetria global, quando eu pego esse N plate de campos de espinho que respeita uma simetria global e forço uma alta interação, dentro dessa maneira de fazer, que eu estou forçando uma alta interação com a própria corrente que a simetria global me dá, eu ganho uma nova descrição, que agora não é mais uma descrição linear, a não linearidade está aqui nesse G, esse G depende quadraticamente de A, enquanto eu tenho termo cúbico em A, aqui eu tenho termo em A, tenho termo quadrático em A e tenho termo cúbico em A. Então eu tenho uma equação de campo que é cúbica em A, isso significa que o meu lagrangiano é quartico em A. O lagrangiano sempre tem uma potência a mais no campo. E na hora do derivado da equação de campo eu perco uma potência, né? Pelas equações de ordem Lagrange. E o que acontece de interessante é que essa formulação, ela automaticamente termina com a simetria ficando de bônus para nós local. E aí a gente vai ganhar exatamente a formulação, que é exatamente a formulação de Young-Mills. Mas sem precisar introduzir simetria de fase, não tem nem campo de matéria aí. Eu estou fazendo o jogo só no setor de campo de espinho. Depois a gente vai introduzir a matéria. E aí a matéria a gente vai ver que ela vai aparecer com uma face. Mas a matéria é uma consequência. O que é fundamental aí para nós é o setor de campo de espinho. Então essa que é a ideia que a gente está construindo, né? Que é a ideia na visão do Salanchó. Depois ainda vou fazer com vocês a visão de Young-Mills, que é a visão convencional. Tá bom? Então vamos parar por aqui hoje. E agora eu só estou com aquele probleminha, né? Eu tinha marcado todo e-mail, aula sexta-feira. Eu vou dar só a mecânica, porque eu estou com um dia muito atarefado, tenho que discutir com muitas pessoas que vai atrapalhar a minha vida. Eu não posso ir para casa sábado. Então eu tenho que ir para casa, eu não posso ficar aqui sábado, eu vou para casa sábado de manhã. Então eu vou ficar aqui, entendeu? Poderia até dar uma aula mais tarde, mas vai ficar complicado. Então eu prefiro não dar aula de Young-Mills essa semana e continuar a semana que vem, certo? Mas a gente parou aqui, guardar bem aonde a gente vai.